vamos falar sobre cenários para vídeos. E para isso eu vou trazer aqui o casal mais bonito da internet. Sim. Vem pra cá, Priscila e Fabian. O casal mais bonito da internet está aqui comigo. Fala, Priscila, fala, Fabian. Fala primeiro de onde vocês estão falando, que a gente está aqui dos Estados Unidos, falando para um público do Brasil, e vocês estão no... Mas espera, antes de falar de onde a gente está, eu vou aceitar esse casal mais lindo. Aceita que vocês merecem. Por receber. E sim, Márcio, estamos diretamente desde Santiago do Chile nesse momento. Eu sou Fábio Munhoz. Sou Priscila Ferreira. E juntos somos o casal dos vídeos. O casal mais bonito da internet. Aceitei. O casal dos vídeos, o casal mais bonito da internet. Vai entrar na bio do Instagram agora, hein? O casal mais bonito da internet. É isso aí. Priscila, Fabian. Bom, a gente vai falar aqui sobre cenários para vídeos, mas a verdade é que a gente tem mais coisas do que isso para falar e a gente vai deixar a audiência aí ligada porque não é só o cenário que tá atrás. Olha a cara desse casal, né? Como é que eles conseguem esse efeito mantendo a autenticidade deles, mantendo o jeito... Porque você tem isso, né? Com aqueles filtros de Instagram, que você vira uma outra pessoa. Enfim, é mole, né? Mas não, eu quero ter essa qualidade, eu quero passar essa imagem mantendo a minha cara, mantendo a minha autenticidade. Então, eu quero saber de vocês primeiro o seguinte, ó. Como é que vocês entraram nesse universo de vídeos, que depois eu vou perguntar como é que... Depois a gente vai afunilando para o tema central do episódio aí. Até porque tudo leva para o mesmo... Como é que é? A gente vai falando, tudo leva para o tema central, né? Sim. Toda a nossa história vai indo para o mesmo lugar, né? Bom, se a gente vai falar como é que a gente entrou no universo dos vídeos, tem que começar com o Fabiano, porque quem praticamente nasceu num estúdio de televisão é ele, né? Eu comecei na TV no século passado, mas quem praticamente nasceu num estúdio é o Fabiano, né? Eu sabia um pouquinho dessa parte dele, que ele não nasceu de internet, ele nasceu de TV. Então, Fabiano, conta um pouquinho disso pra gente aí. Acontece que eu praticamente nasci dentro de um estúdio de televisão, isso é real. Meu pai foi um dos fundadores da televisão aqui no Chile, quando a televisão chegou nos anos 60, na época da Copa do Mundo, em que o Brasil foi campeão, chegou essa coisa nova dos Estados Unidos, chamada televisão, que era uma caixinha que estava dentro das salas das casas. E para esse mundo novo da televisão, precisaram muitos profissionais, entre esses profissionais tinha um eletricista, que era meu pai, e meu pai começou a fazer carreira na televisão aqui no Chile. Ele foi eletricista, depois foi cinegrafista, se aposentou em 2001. E eu segui os passos do meu pai. A nossa casa, Márcio, para tu ter uma noção, a nossa casa ficava numa rua, tinha um paredão grande e do lado do paredão já estavam os estúdios de TV. Então meu pai morava a exatas 2 quadras da emissora. E a emissora de TV, os estúdios de TV, eram meu quintal. Sempre na saída da escola, eu sempre dava um pulinho. Eu creio que fui uma das poucas crianças, pelo menos aqui no Chile, que eu assistia o jornal das 8 da noite ao vivo. Eu gostava de ir no estúdio a ver o jornal. E nem sempre meu pai estava de plantão, tá? Nem sempre ele estava de plantão. Mas eu ficava lá nos estúdios e eu cresci com esse cheiro de madeira. Antigamente, os estúdios de televisão e os cenários eram feitos de madeira. Nós visitamos os estúdios um par de semanas atrás, já não tinha mais esse cheirinho de madeira, já era tudo um pouco mais tecnológico demais. Mas o cheiro de madeira me arremete muito à minha infância dentro dos estúdios, então me acostumei sempre a estar em meio das câmeras, das luzes, dos milhões de fios que tem pelo chão, e comecei a fazer carreira na televisão. Aqui no Chile, depois fui na televisão alemã, eu fui correspondente no Vaticano, e depois eu fui para o Brasil, onde eu encerrei minha carreira de televisão como empregado de uma emissora, no que seria uma emissora afiliada à Rede Globo, no Rio Grande do Sul. E foi trabalhando nessa emissora afiliada à Rede Globo em que eu conheci uma repórter, uma apresentadora, eu era o cinegrafista, ela era a minha chefa,
podemos dizer. E entre os bastidores de um programa, outro, uma reportagem, outra, nasce o Casal dos Vídeos há mais de 14 anos já. 14 Pera aí, anos. merece de novo, merece de novo. Que história, né? Que história. Aí vamos lá, né? Vocês, beleza, vocês já estavam nesse universo, né? De TV e tal. Mas como é que isso migra para uma coisa web? O que acontece? A gente primeiro ficamos. Eu entrei na televisão no século passado ainda, né? Comecei na algum tempo, fiquei 13 anos trabalhando numa emissora, fazendo várias atividades, inclusive quando conheci o Fabian, eu era repórter e apresentadora de um programa. Mas eu já tinha me organizado para para me desvincular desse mundo, porque esse mundo da TV, ele parece muito glamouroso, parece muito legal para quem vê de fora, mas para quem está lá no dia a dia, é muito suor, muito sangue, muita entrega, muita fogueira das vaidades e pouca plata, não existe uma perspectiva. Quando tu começa a olhar os teus colegas mais velhos, tu percebe que eles estão fazendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa há muitos anos e que eles envolvem, porque se envolve muita paixão. Tudo que envolve muita paixão faz com que tu fique lá dentro daquele universo e não consiga enxergar possibilidades de sair ou de crescer. Porque tem um limite, tem um modelo de trabalho, e isso já tinha nos deixado um pouco incomodado. Eu comecei a me preparar para sair da TV, eu fiz outra faculdade, fiz letras, fiz mestrado, fiz doutorado, e aí então fui para outra área, eu fui a primeira a abandonar, do casal fui a primeira a sair da TV, fui dar aula, fui para outra área, inclusive, né? Tão cansada que eu tava daquela rotina, que é estressante. É muito gostoso, mas como diz o Fabiano, quando tu é solteiro, quando tu não tem família, quando tá tudo mais leve, tu viaja muito. Agora, quando tu começa a querer ter um outro formato, um outro estilo de vida, cansa trabalhar todo final de semana, cansa tu trabalhar feriados, ter Natal, Páscoa, Carnaval, começa a dar bastante. E aí, depois, o Fabian também, nesse processo de se preparar para sair, também saiu da TV e nós montamos uma produtora. A gente já tinha se desvinculado do mundo da TV, mas não do mundo dos vídeos. Então, a gente nunca saiu do mundo dos vídeos. Mesmo eu trabalhando em outra área, mesmo trabalhando na universidade, a gente montou uma produtora. E no início, a gente fez como todo mundo, como é que é? A ideia, a gente teve aquele problema que algumas pessoas que estão nos ouvindo aí, empreendedores, talvez até se reconheçam. Porque quando tu acha que tu é muito bom numa área, que tu sabe tudo, tu esquece que ninguém vai bater na tua porta para te contratar. Ninguém vai lá te chamar. E a gente achava que sim, a gente era tão bom, a gente veio da televisão. Como é que Afinal, a gente tinha... Então, era óbvio. É óbvio que as pessoas iam nos contratar. Só que a gente esqueceu que se a gente não se vende, se a gente não tem marketing, se a gente não pensa em estratégia, nada acontece. Então, o nosso negócio foi pelo beleléu. A gente começou a sentir que o negócio, degringolou, para dizer a verdade. A gente estava como empresa, tivemos um início bem difícil. Quando a gente começou a reerguer o nosso negócio, a gente entendeu que a gente estava negligenciando a internet. Por isso que essa história tem a ver com a tua pergunta de onde é que isso vai parar na internet. A gente estava negligenciando o poder das redes sociais, negligenciando o poder de divulgar o nosso trabalho aqui. Então, quando a gente se reergueu, foi justamente quando a gente começou a usar as redes sociais para divulgar o trabalho da nossa produtora. Produtora, né? E aí, vocês estavam divulgando o serviço em geral, né? Do que a produtora faz, vídeos, imagino que vocês vão fazer vídeos para empresas, enfim, vídeos de várias formas que dá necessidade, tanto de pessoas quanto de empresa. Beleza. Mas vocês acabaram afunilando mais para uma coisa a mais dessa aparência visual que a web exige. E aí, eu quero saber como é que chegaram nesse formato atual aí. O que mudou? O que mudou que saiu de uma produção geral para um formato mais nichado, uma coisa mais específica que vocês sentiram uma necessidade de mercado? O que acontece? Aí eu vou depois já te libero, porque eu começo a falar, a Fabia, coitada, tem que me interromper, né? Estou acostumado, mas eu estou com a mão aqui interna, quando ela se estende muito, eu faço só um apertãozinho. Volta. Por isso que eu não ponho minha esposa aqui do lado para fazer comigo, senão ia ser assim também, Fabiana, fica tranquila. Então, assim,
o que que acontece? Como é que a gente chegou no cenário? Quando a gente começou a divulgar o nosso negócio, a gente era uma produtora tradicional, a gente usava a rede social para divulgar os serviços. Só que veja bem, aonde a gente foi parar de novo? Prestador de serviço, vendedor Sim. de horas. E a gente tinha o sonho, tinha um plano, a gente começou a entender para onde chegou um ponto do nosso negócio que a gente tinha que decidir o que ia fazer com a empresa, se ia contratar outras pessoas, porque a gente não estava dando conta, estava muito bacana o crescimento da produtora. E aí a gente desenhou e começou a desenhar o que a gente queria para o futuro. A gente não queria um negócio local, a gente queria morar no Chile, a gente queria viajar o mundo. Aí disse, opa, peraí que tem uma coisa errada no nosso modelo de negócio. A gente está construindo um negócio aqui, Físico. físico, Que exige muito local, né? salas, em alugar, em contratar pessoas. A gente queria fazer, inclusive, um estúdio de podcast na cidade para que as pessoas pudessem gravar, porque conforme as pessoas iam nos pedindo, a gente ia fazendo. E aí nós nos olhamos, está tudo errado, a gente precisa entender, precisa descobrir uma forma de vender o nosso conhecimento na internet, usar a internet para outras coisas, não só para divulgar o nosso trabalho, porque a gente isso tem a ver com um projeto de vida. Não é à toa que a gente saiu, a gente morava no Rio Grande do Sul, e que a gente veio parar aqui em Santiago. E aí sai do universo dos vídeos, mas tem a ver com empreendedores e com negócio. Sim. Isso me interessa. Me interessa e deixa eu te falar, Priscila, assim, eu vivo esse momento, né? Enfim, eu era empreendedor no Brasil, vim para os Estados Unidos, cheguei a empreender aqui, parei de empreender. E aí, de repente, eu tava assim, pô, eu quero liberdade geográfica, liberdade de tempo, então vou fazer um negócio online. E início desse ano eu monto uma produtora local. E aí eu tenho clientes locais, querem fazer podcast, querem fazer live. E aí eu tô me vendo nesse momento que você tá falando da história, né? Eu tô me prendendo um pouco localmente aí. E aí, eu quero saber a solução que você deu, que eu vou vou usar pra mim também. Fala aí. Nesse momento, a gente entendeu que precisava dar um passo diferente, precisava migrar. Só que, claro, aqui, e aí eu quero trazer essa questão, que esse momento que tu está vivendo de ter clareza já é o primeiro passo. O que fez com que a gente virasse o barco e mudasse o rumo da história foi, primeiro, a clareza do que eu quero. E aí parece, às vezes, quando a gente já tinha escutado muitas vezes as pessoas dizendo, vocês têm que entender, desenhar, pensar, saber para onde vai. Só que a gente vai no dia a dia, a gente vai no flow, a gente vai indo e vai fazendo e vai sem coragem, porque diziam, quando a gente começou a entender que, inclusive, a gente precisava demitir alguns clientes, mudar o processo para poder migrar e tomar a decisão foi o primeiro passo. E aí começamos a agir. E aí a gente nos perguntava, isso nos leva para o nosso negócio? Não nos leva, então a gente não pega esse projeto novo. Isso leva para onde? Não, isso nos desvia, então sai. Então a gente começou aí para migrar o nosso negócio para o digital. Só que aí vem a questão do que a gente ia fazer no digital. A gente primeiro foi no mais óbvio. A gente vai... A fazer a continuidade do que nós já fazíamos. Faziam no offline, vamos fazer online. O que precisa aquelas pessoas, aqueles profissionais que hoje trabalham no digital? Muito simples. Eles precisam aprender a gravar e editar. E aí foi o casal dos vídeos a tentar ensinar as pessoas a gravar e editar seus próprios vídeos. Tá ficando interessante a história. O vídeo é a principal ferramenta. Quem está aqui no digital hoje em dia não tem como escapar do vídeo. Dificilmente tu consegue fazer algo que não vá precisar do vídeo. Então nós pensamos, nossa, estamos com a faca e o queijo na mão, porque as pessoas precisam do nosso conhecimento. Vamos ensiná-los. Aí veio a grande surpresa. As pessoas não querem aprender a gravar. Primeiro que elas apertam o REC e estão gravando, né? Elas não precisam aprender isso aí. Elas já sabem, elas apertam, estão gravando, estão fazendo. Editar hoje em dia, puxa, a pessoa assiste um tutorial, ela se vira. Na pior das hipóteses, ela contrata um sobrinho, um outro profissional, ela passa adiante. Então, puxa, olha o que a gente queria ensinar para as pessoas. Queria que elas aprendessem a gravar e a editar os seus vídeos e a fazer roteiro. Não, e era maior, né? A fazer seus roteiros, a como se posicionar na câmera, como falar na câmera. O que era para ser um produtinho era um produtão que as pessoas compravam no início, compraram, elas vinham. Só que chegou um dia que a gente se deu conta que as pessoas que estavam comprando o nosso produto estavam depois nos chamando para fazer os seus vídeos, porque elas estavam nos contratando. A gente olhou e disse, tem algo errado aí. Se o meu produto fosse bom, por que elas estão me contratando? Porque eu estou prometendo que elas vão ser independentes. Para nós era ótimo. Eles compravam nosso infoproduto e depois contratavam.
serviços. Para a gente ir lá gravar os seus cursos, seus eventos, para fazer conteúdo. Olha, a gente era uma época que conteúdo. todo fim de semana, nós morando a 100 quilômetros de Porto Alegre, todo fim de semana a gente estava viajando a São Paulo. Todo final de semana a gente viajava E a São detalhe, Paulo. né, Márcio, nós não tínhamos clientes só local, a gente começou a ter clientes no Brasil que nos pagavam para a gente ir até eles fazer os seus vídeos. E muitos deles nos descobriram comprando o nosso produto que ensinava eles a fazer isso sozinhos. Tinha um problema aí muito sério. Aham. Essa tentativa de descobrir como eu resolvo o meu problema. Eu tenho um produto, eu tenho um conhecimento, como eu posso ser útil? E aqui vem uma dica, e aqui isso que eu vou compartilhar agora serve para qualquer área, para qualquer assunto aqui. O que fez a diferença? Tem que anotar isso? Anota isso. Então, anota isso. Anota isso aí, ó. E já vou falar com a minha produção o seguinte, ó. Produção, prepara o corte que eu sei que vem bomba aí. Anota aí. Anota isso, porque isso fez diferença no nosso negócio, isso virou o jogo da história do casal dos vídeos. O que acontece? Muitas vezes a gente fica preso olhando para o que a gente sabe, olhando para o nosso negócio. E para nós era muito fácil. A gente olhava aquilo o conhecimento que a gente tinha e a gente procurava respostas no lugar errado. A resposta do seu negócio não está em você, não está no que você sabe, está em como você pode usar e como o que você sabe vai ajudar as pessoas, em como o que elas precisam. E aí, na época, eu fiz uma pesquisa, eu conversei com mais de 40 pessoas, alguns que eram clientes do curso, outros que eu conheci numa mentoria, eu ofereci um horário para eles para conversar e entender qual era o problema deles com o vídeo. Era simplesmente assim, era um horário em que eu fiz, era uma pesquisa, eu sabia que eu estava investindo meu tempo para entender que produto a gente ia colocar no mercado que pudesse realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. E foi assim que a gente descobriu o cenário magnético, assim que a gente começou o nosso projeto com o cenário. Por quê? O que acontece com essas pessoas? Elas nos trouxeram as respostas. As respostas a gente estava olhando para o nosso. A gente sabe isso, sabe aquilo, a gente pode ajudar. Nós achávamos que podíamos ajudar as pessoas com o nosso conhecimento. E nós olhávamos só para o nosso conhecimento. Mas o que as pessoas do mundo digital querem realmente saber de um casal que tem experiência de mais de 20 anos em televisão? E eles nos trouxeram esse passo a passo para a gente entender que nós precisávamos de um produto que solucionasse esse problema. Quando você está atento ao mercado e o que o teu potencial cliente precisa, quando você oferece, boom, começam a cair as vendas. Boom, as pessoas começam a falar. E você começa a trazer resultados e você começa a criar impacto. Imagina que a primeira vez que conversaram conosco referente, uma pessoa que nos disse, eu preciso muita ajuda para deixar os meus vídeos com uma aparência profissional. Já estava pensando em contratar um arquiteto, já estava pensando em trazer um decorador de interiores. Ia comprar equipamento. Mas o que ela precisava da gente era uma assessoria técnica para equipamentos. Que equipamentos eu preciso comprar, Fábio, considerando que eu não tenho conhecimento sobre audiovisual? Então eu pensei, para um pouco, se você não tem conhecimento sobre audiovisual, por que raios você vai querer comprar uma câmera? E queria comprar uma câmera profissional. Uma câmera profissional que hoje está na casa dos entre 10 e 14 mil reais, dependendo da lente, obviamente. Mas tudo bem, mas você entende como funciona uma câmera profissional? Você sabe operar? Não sei. Você sabe iluminar? Não sei. Você sabe fazer a configuração correta? Não sei. Então, você não precisa de uma câmera. Você precisa utilizar a câmera que você já tem, que é uma webcam, da maneira certa. Vamos iluminar a tua sala, vamos melhorar o enquadramento, vamos melhorar a configuração da tua webcam. Boom! Saiu o primeiro cenário. E para fazer um cenário, você não precisa de um martelo, um serrote, começar a construir com madeira, como se fazia nos estúdios de TV. Para fazer um cenário profissional para vídeos, você não precisa trazer um arquiteto. Não que não seja um arquiteto, seja uma pessoa que não tem nada a ver. Quando o arquiteto trabalha em parceria com o responsável audiovisual, é outra história. Al final, o que é cenário para vídeos? Esse quadradinho aqui. Esse é o quadradinho que comunica. O que tiver você daqui para fora, o problema é seu. O seu cliente não vai ver. Uhum. Um tipo de pessoas que diz, eu não faço vídeos. Eu não preciso disso aí, porque eu não faço vídeo, eu trabalho nos bastidores.
mas a pessoa está todos os dias em reuniões, todos os dias em call de vendas, todos os dias em sessões estratégicas. O que a pessoa não faz talvez seja conteúdo em vídeo para redes sociais, mas isso é outra coisa. Se você é uma pessoa que faz uma ligação por WhatsApp, você já faz vídeos. E E isso é mesmo, super... Fabiano, mesmo o cara que não vende, né? Mesmo o cara que não tem um produto ou serviço para vender, o cara que tem um emprego convencional, o cara tá numa empresa, uma multinacional aí, ele tá numa reunião no Zoom, e aí você vê assim, putz, esse cara é diferente. Você tá no Zoom, né, com uma aparência bacana, todo mundo te olha no Zoom, fala assim, cara, quem é esse cara aí? E aí o cara que ele tá um século tentando, né, subir, né, subir de cargo ali, ninguém olha pra ele. De repente ele entra no Zoom com a aparência bacana, assim, o cenário bem iluminado. O Zoom inteiro vai parar e vai olhar pra ele. Quem é esse cara? Não, Não é assim? E até o que acontece com o nosso projeto? Deixa eu trazer uma questão aqui. O que aconteceu quando a gente começou a ouvir as pessoas? Quando elas começaram a nos dizer qual era o maior entrave, porque o maior entrave a gente pensava que era aprender a gravar e editar. E na verdade não, era ajustar o espaço para gravar. Porque aí é que começava o primeiro problema. E aí isso reflete em todo o negócio. A pessoa não grava vídeos porque não tem um cenário bacana. Ela não consegue, não se sente confiante porque não tem um cenário bacana. Ela não consegue levar o seu negócio e ela emperra o início do seu negócio porque ela não tem um espaço. E aí ela está achando por que ela não tem? Porque ela acha que precisa de muitas coisas, ela complica. Quando a gente começou a conversar e entender que esse era um problema, nós já tínhamos passado por isso. Porque quando eu comentei aqui, quando a gente começou no digital, o que a gente fez? O que a maioria das pessoas faz? Imagina nós que éramos produtores, então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha uma produtora, a gente gravava com a câmera profissional, com luz, botava o estúdio, fazia armava todo um circo cada vez que ia gravar. O Fabiano fazia um store sem botar um softbox, sem verdade. ajeitar. Era uma... Era horrível para a gente que é profissional e que está acostumado. Pensa para uma pessoa que não tem nada a ver com o mundo dos vídeos, do audiovisual. O único que quero é manter o meu negócio online impecável. Imagina se para nós era horrível, como seria para uma pessoa leiga sobre o assunto? E nós, o que nós fizemos no nosso espaço de trabalho? Até pode ser a outra, a do espaço de trabalho. Foi a primeira do Brasil. Tá, mas continua. O que a gente fez no nosso espaço de trabalho lá no Brasil? E até posso mostrar aqui, a gente pode compartilhar? Posso. Aqui. Claro, olha. Esse era o nosso espaço de trabalho. O que nós tínhamos construído aí? Um cenário. A gente fazia lives. Aqui eu estava gravando um curso, mas a gente gravava curso, fazia lives, fazia reuniões, fazia stories, gravava conteúdo para Reels. Então a gente tinha um espaço. Por isso que quando as pessoas chegaram e começaram a falar a dor, eu falei, tá, mas o que eu fiz aqui em casa é facilmente replicável. Eu consigo fazer para outras pessoas, eu consigo oferecer essa solução. Então a gente começou a apresentar para as pessoas essa mesma solução. O que a gente tinha transformado no nosso espaço, a gente começou a oferecer como solução para as pessoas. Então foi aí que a gente fez a primeira, que surgiu a ideia do projeto. E aí começamos a entender, óbvio, a gente não é, e a ideia de ajustar o espaço é ajustar o cenário, é ajustar o setup, mas é um conjunto de elementos que a pessoa precisa ajustar. Para quê? Para que a hora que ela for gravar, ela só aperte o REC. Ou a hora que ela for entrar numa reunião, ela só tenha que ligar a câmera. Claro, e de preferência acender as luzes, né? Uhum. Mas ela não tenha que montar estrutura e desmontar. É dentro dessa filosofia que a gente trabalha. Por quê? Porque na prática é isso que emperra as pessoas. Tu imagina se cada vez que a pessoa for gravar um conteúdo, ela tiver que abre um softbox, abre o outro, regula isso, bota uma luz aqui, bota uma lá. Puxa, ela já ficou ali 25 minutos, meia hora, só ajustando as luzes, arrumando tudo. Aí quando chega na hora de gravar, ela já nem lembra mais a ideia, porque já passou, daí já está na hora de fazer outra coisa, ela gravou rápido. Então... Não, e aí acontece uma coisa que acontecia conosco no início, que era, sabe que toda essa trabalheira, eu sou rápido para montar um cenário, tá? Eu sou rápido, eu demoro em média entre 15 e 20 minutos. E toda essa trabalheira de entre 15 e 20 minutos para gravar um conteúdo, não vou fazer. Sabe que? Vamos anotar esse conteúdo e a gente empilha mais 3 ou 4 para gravar pelo menos uns 5 conteúdos para que vale a pena
fazer todo, montar todo esse circo. E aí, depois, quando tu empilhou 5, disse, quem sabe a gente faz um intensivão e em vez de gravar 5, a gente grava 10. Então, deixamos para a semana que vem. A gente E não aí, tem deixamos esses para a 10 semana ainda, que vem. então. E deixamos para a semana que vem. Cara, e você não faz. Você É, não faz. eu- Porque a ideia de você ter o seu cenário pronto. E é aqui onde a gente bate essa tecla muito forte. Porque se você vai ter que montar um circo, isso é muito desmotivante, se diz em português? Desmotivante. É muito Sim. Uhum. desmotivante. Mas, se você tiver que acender, eu falando em espanhol aqui, se a gente tiver que acender 2, 3 cliques, 1, 2, 3, pum, ligou a câmera e eu, em menos de 10, entre 10 e 15 segundos, eu conseguir ter o meu setup pronto para entrar numa reunião surpresa, putz, é isso, aí eu consigo dizer, a gente cumpriu. É isso que a gente quer. Porque hoje em dia, as pessoas precisam parecer profissionais. No digital, você precisa parecer. Eu nem vou falar agora que você tem que ser um profissional. A gente parte do pressuposto que a pessoa já é. Isso é Ela o só mínimo. precisa. Uhum. Se ela não for, não adianta nada Isso é o ela mínimo. Eu arrumar a não posso imagem. chegar aqui, eu trago uma solução para você. Eu nem sou tão profissional na área, mas eu tenho uma solução para você que é incrível. Não, eu já vou partir da base que você é profissional na sua área. Mas hoje no digital, além de ser, você tem que parecer. Por isso que nós trabalhamos muito forte com essas transformações. A mesma sala, a mesma modelo, os mesmos equipamentos. E aqui estamos falando de webcam, Márcio. A gente não fala sobre câmeras Uhum. profissionais, que troca lente, profundidade de aqui- campo, distância focal. Cara, não é nada disso. E aqui a gente Dá está para usando um fazer ring uma light webcam. e uma luminária de Aqui escritório. nessa época, se não me engano, era uma luz de escritório e luz uma de ring light. escritório de um lado e um ring light do Eu outro. aposentei minha softbox faz tempo, porque, primeiro, Uhum. muito grande, e segundo, nunca havia na sala onde nós tínhamos que trabalhar. Então, quando você faz um trabalho em que não só é um profissional, senão que parece profissional, isso se nota na conversão e isso se nota na autoconfiança do profissional. Porque uma das coisas que a gente mais ouve falar é: nossa, vocês trouxeram uma autoconfiança em mim. Agora, quando eu abro a câmera, quando eu entro numa reunião, eu me sinto seguro. Frases que escutamos dos nossos clientes, dos nossos alunos. Agora eu me sinto seguro. Agora eu tenho a confiança de cobrar o preço que eu queria cobrar mês passado e não tinha essa coragem. Por quê? Porque a pessoa se enxergava muito amadora. E muitas vezes não adianta dizer, nossa, cara, eu tenho 20 anos de profissão, eu sou o expert nessa matéria e eu entro com uma imagem muito amadora. E às vezes basta só o ajuste. Eu queria mostrar essa sala, por exemplo, que é onde estamos hoje aqui no Chile. Tá? A sala, numa parte, como você abre o seu note e entra. Muitas pessoas fazem que nem a foto de cima. Abre o note, entra na sala de Zoom e está pronto, está feito. Mas quando você prepara a sala, a gente nem precisou de mexer, por exemplo, na decoração. Até porque onde a gente está, nesse momento, não temos muito como mexer na decoração. Porque A gente nós, alugou mobiliado, hoje, decorado. hoje nós estamos... Uhum. Não sei se posso falar Airbnb, mas a gente tá morando de aluguel de aplicativo. Tá? De Sim, aluguel pode falar, aqui pode falar. Ai, a gente deu uma publicidade e eu nem ganhei nada por Ah. isso. Assim, a gente tá falando de aluguel de aplicativo. Nossa, que chique, aluguel de aplicativo. A gente aluga o aplicativo e estamos aqui. Aqui estamos já há quanto? 4 meses? 5 meses? Mais ou menos. Eu não posso botar um preguinho aqui. Eu não posso fazer nada. A casa é assim. Ao máximo, a gente tirou algumas coisas que não... Trocou as luminárias de lugar, mexeu trocamos um pouquinho, luminárias de uma planta. lugar. Mas o que a gente fez, o setup que nós trouxemos para poder ter o nosso cenário no mundo digital hoje, cabe numa mochila. Então, é onde eu digo, a gente sempre diz, para ter um bom cenário, você não precisa andar com um martelo, um serrote e sair a comprar, como se diz, material de construção. Ah, eu não tenho como fazer um cenário, cara, eu queria muito ter uma estante,
Mas não tenho, não vai dar para esse mês, nem para o próximo, nem para o ano que vem. Tá, mas então, pero por que você depende de uma estante cheia de livros para ter um cenário? Ah, eu gosto do seu cenário, mas eu não gosto de LED. E se você não gosta de LED, por que você vai botar um LED? Tudo tem que ter a tua personalidade. Tudo comunica quando você entra no digital. Tudo, absolutamente tudo comunica. E qual é a mensagem que você quer transmitir para o seu público antes de abrir a boca, antes de apertar o REC? Então você falou coisas interessantes aqui que a gente está caminhando aí para falar de cenário, mas o que eu acho que é o mais importante da pessoa entender, que muitas vezes ela não quer o cenário, ela quer passar uma imagem profissional, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal chama do professional look, eu não sei, eu não achei uma expressão exata no Brasil, não sei se vocês têm algum termo que as pessoas chamam isso que vai além, né, do cenário, né? Que é passar essa imagem profissional. E aí é para a pessoa entender que por que eu preciso passar uma imagem profissional? Porque pela primeira impressão que a pessoa vai ter de você no digital, ela vai entender a qualidade do serviço que você presta, do produto que você vende. Então, quando você olha aí, né, esse casal bonitão, você vê ali, pô, olha o cuidado que eles tomaram. Bom, se eles tomam esse cuidado, né, no vídeo, na imagem que eles estão passando, imagina como não é um curso desse casal. Imagina como não é um produto que eles vendem. Deve ser com esse mesmo cuidado, né? Eles devem tomar todo esse cuidado nas outras coisas que eles fazem também. Então, isso tá na mensagem subliminar. E todo mundo, não importa a área, né? Se você é um nutricionista, se você é um veterinário, se você é um advogado, não importa. Você quer passar que o seu serviço tem esse padrão de qualidade. Que com preocupação nesse nível de detalhes. Então, por isso você quer ter uma imagem profissional. Então, muita gente tem inconscientemente esse desejo, mas não sabe que é isso que eles querem. Muita gente acha que quer a câmera que desfoca o fundo, que quer a iluminação que deixa, sei lá, uma luz no fundo do cenário. Mas não, no final das contas, o que é importante mesmo é essa imagem que você está passando através do digital. E se você tem uma ideia assim, não, eu sou um veterinário, eu não preciso do digital, então você não entendeu ainda o jogo. Eu nem vou entrar, Márcio, naquelas pessoas que não estão no digital. Eu vou falar daquelas que estão, que entenderam, porque pós-pandemia houve uma mudança de comportamento muito grande. Pós-pandemia, a gente teve muita gente que nunca tinha pensado em olhar para o digital como negócio, começou a entender que isso aqui podia ser um negócio sério, podia dar dinheiro, podia ser lucrativo, podia te permitir muitas coisas. Então, elas começaram a entender que elas poderiam divulgar, inclusive, o seu negócio local, enfim. Houve uma mudança de entendimento. E aí, tem dois tipos de pessoas que eu acredito que começam a ter problema com a questão do cenário. Aquelas que não entenderam que isso é importante, que elas não entenderam que a imagem que elas passam, e aí elas abrem a câmera e falam de qualquer jeito. Então, é um grupo. E aquele outro que faz de qualquer jeito porque tá ainda presa numa coisa que se dizia muito em 2020, no início, no boom do digital. Faça com o que você tem, faça de qualquer jeito. O importante é você entrar em ação. Melhor Sim, feito do que perfeito. você precisa entrar em ação. Sim, você precisa, não pode se travar, mas entre da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Hoje você só tem um telefone e um ring light. Ilumine bem esse ambiente. Procure entender como você pode melhorar o que você tem. Você não precisa, e as pessoas muitas vezes elas ficam presas naquela questão de olhar o que os gurus e os grandes estão fazendo. Ah, mas eu vi, ele tinha uma câmera profissional. Não, eu vi, ele tinha um octabox, ele tem um softbox, ele tem um... Então eu preciso... E a gente já participou de vários treinamentos em que as pessoas estão ali perguntando, mas que câmera é essa que você usa? Não, mas eu preciso saber qual é o microfone, me diz o nome do microfone. Gente, tu não tem nenhum, tu tem só um iPhone, tu tem só um Android muito ruim que tá fazendo uma imagem horrorosa. Tu tá preocupado em câmera, preocupa em arrumar o que tu já tem, vai por etapas. As pessoas elas se confundem. E aí vem com o que a gente traz e bate muito forte. Elas não sabem, porque não sabem mesmo, porque não estão no dia a dia fazendo vídeo, elas não sabem que elas podem fazer melhor com o que elas já têm. Elas não sabem, elas podem ajustar o que elas já têm, elas podem ir fazendo devagarinho. E quem começa a se dar conta, que começa a ter resultado, começa a passar uma imagem melhor, elas não se dão conta do poder
de uma boa imagem. O poder que faz entrar diferente. O poder que te dá, não só te dá um poder de te empodera, de tu te sente mais tranquilo e mais seguro, como essa imagem que tu causa na pessoa que está te vendo do outro lado. A gente elimina ruídos com isso. Porque, vamos combinar, quando a pessoa entra com uma imagem muito estranha, tu fica olhando, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Tem um balde ali no fundo? Não, aquilo ali, porque parece um estendedor de roupa. Não, o que será que ela... Tu te distrai, a pessoa tá falando, tu já perdeu o que ela tá falando. Aham. Então, assim, as pessoas se dão conta disso. E é inacreditável a quantidade de pessoas que estão no digital, muitos que chegam até nós e que já têm tudo e mais um pouco para ter uma imagem profissional. E a imagem é um horror. E eles Uhum. Acredita. um pouco e compram e compram e compram. Ainda bem que eu não tenho esse vício de comprar equipamentos e coisas. Porque existe um vício, não sei se você tem, Márcio, não tem? Eu sei, tem pessoas que têm esse vício, eu sei. E De aparece comprar um um monte de equipamento. equipamento, e aparece o último, não sei o que, eu preciso desse último, não sei o que. É, Gente, eu não tenho isso não, mas de vez em quando chega umas caixas aqui em casa. Né, Márcio? Pra testar. Não, sem dúvida. Aqui nos Estados Unidos, essa questão de produto é um pouco facilitada, né? E, pessoal, não sei, acho que a Amazon no Brasil não tá assim ainda. Mas você entra na Amazon, você só arrastou o dedo assim, amanhã o produto tá na tua porta. Então você tá pensando, pô, compro ou não compro? Aí o dedo passou, acabou. Já tá na tua porta amanhã. Então, realmente tem que cuidar, né? Pra não exagerar nesses equipamentos, né? Não, a gente tem clientes a gente atende de todos os tipos de público, assim, tem desde cliente que já comprou tudo, tem desde aquele cliente que já chega, eu quero comprar o que tem de melhor no mercado, e tá tudo bem. Mas a gente também atende muitas pessoas que estão naquele ponto de virada, sabe? Esse ponto Sim. de virada que elas já estão cansadas, que elas estão fazendo muita coisa, elas sabem que elas produzem, que elas têm um bom conhecimento, que elas entregam muito, que elas são, principalmente quem trabalha com mentoria, já sabe que está num outro patamar, mas as coisas não acontecem. E aí tu olha a imagem dela, puxa, como é que eu vou acreditar nessa profissional que está entrando com essa imagem deslavada, com um som que está muito ruim, com uma coisa ruim, a entrega não está compatível. E o ser humano, nosso cérebro é muito rápido. Ele faz um julgamento, mesmo que não queira, ele faz um julgamento e pensa, tem algo errado aí, não sei se eu vou entrar, não. Eu não, acho que vou esperar o próximo mês, vou esperar a próxima turma, e não engaje, não vai, porque ele desconfia. Porque, Às sim, vezes não. hoje em dia, Priscila, a gente é bombardeado de informação, né? Então, a pessoa, ela sabe que ela não consegue analisar a fundo tudo que aparece na frente dela. Então, ela avalia, assim, em milissegundos ali e se não conectou, passou, né? Então, você precisa conectar muito rápido, você precisa passar muita informação muito rápido, né? Senão, ela nem vai ouvir a sua próxima frase. Claro, e essa questão, e é disso que a gente fala, que é isso que muda muitos negócios. A gente recebe muitos resultados. E a gente até tem resultados que a gente fica até, como é que é? Parece mentira quando a gente diz, o palestrante que passou, que cobrava R$ 900 da sua palestra, passou a cobrar 15 mil. Tá, a balela. Não, mas ele ajustou a sua comunicação audiovisual, ele começou a entrar nas reuniões que ele parecia o palestrante de 15. Não é que ele mudou o produto final, ele parecia. Uhum. Ele conquistava a audiência, a pessoa do outro lado via, não, claro que esse cara é sério. Então ele passou a ser mais escutado. Então no início ele passou de 900 para 12, agora ele está cobrando 15. Então a gente sabe que é um processo. A gente tem clientes que passaram de 150 para 500 a sua consulta, terapeutas. E esse, assim, a gente ouve um monte de gente, quando a gente fala sobre resultado na internet, as pessoas, mas quer dizer que só a imagem mudou? Tá. Não, a pessoa só ajustou, ela já era muito boa. Não é que a imagem fez um milagre no seu negócio, ela já era, só não estava passando essa imagem. Quando ela ajusta essa imagem, ela consegue se sentir confortável, confiante. E a pessoa que está pagando, ela também se sente mais confiável para pagar. Então, isso é que faz diferença. E que às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Gostei muito dessa expressão do profissional, Luca, porque acho que isso faz muita falta nas pessoas no digital hoje. Quando uma pessoa hoje, tá? Vamos falar do mundo offline. Quando uma pessoa hoje vai montar um negócio, você que é você que de repente, vamos falar um profissional que trabalha
touch to touch com pessoas, um psicólogo, uma psicóloga, Tá, por é o exemplo. terapeuta. Uhum. Vamos pensar nesses. Se ela vai fazer esse atendimento no presencial, o que a pessoa faz? A pessoa vai alugar uma sala, talvez, a pessoa vai se concentrar em ter uma bonita recepção, em ter uma sala aconchegante, talvez vai contratar a mão de um profissional da decoração, pode ser que sim, pode ser que não, se preocupa com ter a maquininha de café, para ter esse cheirinho de café, uma iluminação que deixa a pessoa mais à vontade. Dependendo da cidade, você vai ter que escolher o bairro onde você vai montar, edifício. em qual edifício você vai montar a sua sala. Por quê? Porque isso vai ser um posicionamento. Dependendo do bairro que eu escolho, é o posicionamento que eu vou dar. Então, se a minha consulta fica no bairro mais elegante da cidade, num dos prédios mais elegantes, o meu paciente já sabe que vai esperar um preço maior do que a consulta que fica lá mais para o lado da periferia. Ou aquela Uhum. coisa que atende no quartinho dos fundos da sua própria casa e que a pessoa passa por dentro da casa. São entregas diferentes. Isso é no mundo físico. Sim, Agora, essa mensagem direta, né? Que já acontece naturalmente. se no mundo físico as pessoas têm um filme super claro, por que no digital abrem a câmera de qualquer jeito? Por quê? E é essa consciência, essa sementinha que nós estamos tentando passar de pouquinho em pouquinho para todas as pessoas que abrem um negócio digital, porque hoje em dia o oceano digital tem profissional para tudo e para todos. Agora, se no mundo físico você vai se preocupar com cada um desses detalhes, pensa no digital. No digital você tem que se preocupar só com esse quadradinho aqui. Uhum. Esse é o teu cartão de visita, é este o teu escritório. Ah, mas aqui eu não posso porque eu alugo um apartamento, eu não posso fazer nada. Pode. Só te posiciona bem, faça uma iluminação decente, porque nem sequer estamos falando de uma coisa muito profissional, muito, como eu quero dizer, nem muito cinematográfica, até porque quem me conhece, a Pri sabe, eu não sou da galera do cinema. A galera do cinema tem uma pegada mais poética. Cara, eu sou mais pragmático. Eu venho do telejornalismo, fiz 20 anos de telejornalismo. Cara, vou tomar luz aqui, vai embora. E era isso. Eu sou mais pragmático, mais rápido. A gente escuta muito, quando a gente fala muito, a gente tem uma bandeira que a gente levanta e discute que nem todo, que o softbox não é a solução. Se tu trabalha num espaço pequeno, não vai fazer diferença. Aí existem muitos profissionais que se ofendem com isso, profissionais do audiovisual, que dizem, imagina, mas a luz difusa que vem no softbox, ela é perfeita. Como você ousa dizer que a pessoa pode usar um ring light e uma luminária de mesa? É inadmissível. Não, peraí, é inadmissível porque na tua concepção de imagem complexa, ele precisa de toda uma estrutura. Eu preciso que ele tenha um resultado X. Eu não preciso que ele tenha uma textura Y, Z. Não, precisa de uma boa imagem. E eu preciso que a Dona Maria, que tem um negócio, que ela trabalha com reuniões online, a Dona Maria consiga montar isso sozinha. Eu preciso que a Dona Maria faça. E a Dona Maria não vai ter, talvez, aquele olhar poético de um diretor de fotografia. Por isso que, quando nós falamos, vamos montar um cenário praticamente seria, vamos fazer a coisa do jeito que tem que ser feito. Às vezes a gente nem monta cenário, para ser honesto. Aqui a gente não montou nada. De cenário aqui não tem nada. É o departamento da dona desse departamento, que não sei quem é, não conheço. Eu sou simplesmente, quando chega a final de mês, sai do meu cartão de crédito, o aluguel. Só conversamos pelo WhatsApp. A gente só conversa pelo WhatsApp. Então, essas coisas são dela. Agora, como eu posso, na decoração dela, dar a minha personalidade? Como eu posso parecer profissional em um espaço que não é meu?
E aí entra uma galera, tem uma galera que vive também com esse tipo de aluguel, pessoas que vivem viajando e precisam reuniões e criar conteúdo desde quartos de hotel. E como você vai dar a sua personalidade num quarto de hotel? Então, aí é onde entra o vamos fazer bem feitinho, vamos fazer um arroz com feijão bem feito, se entrar em uma áurea poética da iluminação, bota uma luz na frente, bota uma luz no fundo, bota uma luz na nuca, cara, e entra um bom enquadramento, que é primordial para um bom cenário, é ter um bom enquadramento, uma boa composição de imagem, Ajustar a configuração da câmera. ajusta a configuração da câmera, brilho, contraste um pouquinho e temperatura de cor e iluminação de TV. Pum, luz aqui, luz lá, luz no fundo. E essa era a minha pergunta agora, né? Assim, tirando a parte que envolve o cenário de trás, né? O que a gente precisa para ter essa aparência profissional? Então vamos listar de novo para a galera aí. A gente falou de enquadramento, a gente falou de iluminação. Continua aí para mim. Vamos lá. Checklist, e anota isso, vamos anotar isso aqui. Anota isso, anota isso. E anota Checklist, o que você precisa para ter uma aparência mais profissional. Fala para mim então, Fabian. Então, o checklist nosso, tá? Deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando. O checklist nosso, qual é? Primeiro, escolhe o teu fundo. Por quê? Vamos lá, escolhe o fundo primeiro. Tem muitas pessoas, Márcio, não sei se você já viu, mas eu já vi, que entram com qualquer fundo. Sim. Às vezes, a porta do banheiro, juro, por minha mãe, que nesse momento está passando uns dias na praia, que tem pessoas que entram no banheiro, não entram no banheiro, desculpa. O fundo do seu cenário, aqui no meio, é a porta do banheiro. Eu já vi as crianças entrando a fazer pipi, a fazer cocô. E eu tô falando de uma reunião. Nós não estamos falando de uma reunião séria. Não estou falando de conteúdo para YouTube, tá? Estou falando reunião online, no Porque Zoom. a pessoa está te apresentando um onde negócio. a pessoa está me apresentando um negócio. E eu tenho que ver o filho entrando a fazer xixi. Por favor. Primeira coisa, vamos escolher o fundo. É impossível que não tenha um outro fundo. É a primeira coisa que a gente precisa escolher. Qual vai ser o fundo? É que a luz desse... Cara, não estou falando... De luz vamos falar depois. Fundo. Escolhe o fundo. Qual é o melhor fundo que você tem no seu espaço? Uma vez que você descobriu o fundo, vamos descobrir qual vai ser o enquadramento que a gente vai ter. Desde onde até onde vai aparecer esse fundo. Vou dar uma dica extra. Quando você escolhe seu fundo, tente ficar o mais longe da parede possível. Eu sei que tem alguns lugares que os espaços são bem pequenininhos e não tem como ficar muito longe. Atenção, é o mais longe possível. Fábio, o mais longe são 30 centímetros. Vai lá, então fica afastado mais 30 centímetros. A gente já ganha algo. Tá, mas qual é a profundidade ideal? Para mim, campo de futebol. De goleira a goleira. Para mim, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então, ideal para mim é de um extremo da sala até o outro extremo da sala. Mas, de novo, nem sempre é possível. Então, ideal, dá a maior profundidade que você tiver. Essa é uma dica extra. Escolheu o fundo, escolheu o enquadramento, agora que eu vou iluminar. E o que eu vou iluminar? E aqui, de novo, anota isso. A luz que você tem na sua sala, mas eu posso assinar embaixo, não é compatível com a luz para o teu vídeo. E aqui eu não estou falando de conteúdo para redes sociais, não estou falando de um vídeo para YouTube, uma videoaula. Aqui eu estou falando para o teu vídeo, para a tua reunião de negócios. Perdão, aqui no Chile, ontem passamos tanto frio, estavam cerrando os dias dos pais. Já tá frio aí no Chile? Muito. Já tá frio. Às 5 da tarde caiu o sol e caiu um gelo que me caiu nas costas, que hoje todo estamos os dois sentindo. Seguimos. Então, a luz da tua sala não vai ser compatível com a luz do vídeo. Isso eu posso garantizar. Então, você vai ter que montar a luz para o vídeo. O que seria a luz para o vídeo? Luz de frente,
um ângulo aqui de ataque, luz no fundo. Precisa ser tudo colorido, cheio de azul, verde, laranja? Não precisa. Mas tem que ter luz no fundo. Eu vejo, Márcio, que você tem uma luz lá no fundo. É uma luz Sim. totalmente decorativa e que não atrapalha em nada o teu vídeo. Essa luz do fundo tem que ser do mesmo jeito, decorativa e que não atrapalhe o teu vídeo, porque também não adianta botar um holofote que vai deixar o teu fundo estourado. Então, Para ter uma noção, essa luz aqui eu tô usando ela com 1% de dimerização. É exatamente. só um detalhezinho. Quando você for utilizar luzes decorativas, pensa em luzes que sejam dimerizáveis. Hoje em dia a tecnologia, gente, nos ajuda muito. Tem lâmpadas inteligentes com aplicativo, você faz Alexa, você faz tudo com o comando de Alexa, então isso ajuda bastante. Então, dica, se você vai utilizar luz decorativa no fundo, umas abajures por aqui, uma lâmpada por lá, uma fita de LED, ou seja, o que for, que seja dimerizável, que você consiga ter o controle dessa luz. Então, uma vez que você iluminou seu rosto, iluminou seu fundo, configuração da sua webcam ou do seu smartphone, ou da sua câmera profissional, se você tiver, e souber usar. O que eu tenho que aprender a mexer na minha webcam, no meu telefone? Exposição, muitas pessoas chamam de brilho, tá? Mas exposição, que não fique nem muito escuro, nem muito estourado. Quem comanda a exposição é o seu rosto, não é o cenário. Aliás, o cenário... Por isso que tem que fazer iluminação diferente. O cenário tem que se adaptar ao nosso rosto, e não é vice-versa. É o cenário que se adapta. Então, quem tem a pele mais escura vai precisar mais luz, quem tiver a pele mais clara, menos luz. Tá? E uma vez que a gente adaptou a luz e a exposição do rosto, eu gosto muito de trabalhar a temperatura de cor. O que seria a temperatura de cor? Aquele tom mais frio ou mais quente que a câmera nos proporciona. Fabian, como faço isso na prática? Geralmente, as webcam, por exemplo, no caso da webcam, que é o meu caso aqui, já tem um aplicativo. Baixa o aplicativo e você... Não vou dar publicidade da webcam, mas baixa o aplicativo da webcam e a webcam tem esses parâmetros. E aí você vai corrigindo para o seu tom de pele. É o seu tom de pele o que vale. É esse que a gente tem que ajustar. Não adianta ter um cenário bonito se minha pele vai aparecer verde ou se minha pele vai aparecer amarela, que acontece quando a gente faz ajuste. Então, uma vez que a gente acertou a configuração técnica da câmera, que é o último, você memoriza esses parâmetros, porque uno diz, cansei, meu Deus do céu, eu cansei. Você memoriza que a temperatura, por exemplo, é 4.500, que a exposição é menos 5 e que essa coisa, não sei, é 24. Você memoriza esses parâmetros. O primeiro dia você vai estar testando, fazendo, mas uma vez que você acertou, memoriza, trava os parâmetros aí, trava as luminárias aí. Nós hoje utilizamos luminária de mesa, tá? Hoje em dia a gente trabalha tudo com luminária de mesa. Tudo tem que caber na mochila. Então, trava as luminárias aí e o seu cenário está pronto. E se você tiver o conhecimento que eu não tenho, porque, cara, eu estou chegando aos 50 anos. Nós somos de uma geração... Então, eu sou de uma geração mais analógica, embora trabalho no digital, mas eu sou de uma geração mais analógica. Se você tiver o conhecimento de fazer integração com automações, tipo a gente tem vários clientes Alexa, que fazem, né? Que você faz um comando e liga o seu cenário. Eu tenho clientes que fazem isso muito fácil. Dizem, eu já saquei, já sei o que eu preciso. E de repente volta e me dizem, olha, Fábio, o que eu fiz? Alexa, liga o cenário. Pá! Tudo, um comando. Então, é maravilhoso. Mas, para que esse tipo de entrega funcione e seja, qual é a palavra? Seja prática para você, isso tem que estar pronto e tem que estar fixo. A pessoa que todos os dias entra de um lugar diferente é mais engorroso, é mais chato. Se você tiver
seu cantinho, só seu. Não, eu adorei, eu anotei aqui como é que era, cantinho da comunicação, né? Cantinho da comunicação digital. Tem um convidado meu que usou isso aí, que é isso, você deixar tudo pronto, que se você precisar, ó, vou precisar fazer uma reunião agora, rapidinho você ligou, tá tudo pronto, tudo configurado, né? Então fica prático, né? Acho que todo mundo hoje em dia teria um ganho grande em ter um cantinho já preparado para isso. Nós, hoje em dia, essa aqui é a sala de casa. E aqui é uma sala que tem uma cozinha americana, onde nós recebemos as visitas. As visitas entram por aqui, vão para a cozinha americana lá e nós arredamos. Para não dizer que a gente não comprou nada, a gente comprou uma mesa. Porque aqui nós até encontramos uma mesa de camping, mas era muito. Não, e a Bamba, primeira né? cenário, a Bamba, se gente teve mexia algo muito. que não era prático, porque o fundo mais bonito era o outro canto, com umas plantas, um fundo mais legal lá. Só que Exato. eu teria que colocar o computador, tirar o computador, botar as lâmpadas todos os dias. O Fabiano me olhou e disse: não, O que aconteceria? Imagina, eu teria que tirar o computador todas as noites para jantar. E aí não é prático. Embora era mais fundo. O que a gente fez? Encontramos no início, encontramos uma mesa de camping, botamos aqui, só que a mesa era muito débil, compramos uma mesa. Tá, quanto vale uma mesa de madeira? Uma mesa comum, não tem motor que sube e desce. Cara, uma mesa comum, comprada aqui num lugar aqui. Então é um cantinho da comunicação. A gente trouxe para cá, eu tô aqui Exato. grudadinho nessa parede, mas aqui não atrapalha nada, ninguém nos atrapalha e nós não atrapalhamos ninguém. É o que Nós temos funciona bem, né? Funciona bem para vocês essa posição. Então, 7 anos que ela vai para o banheiro, vai para a cozinha na geladeira, pega sua maçã, volta, entra, sai e ninguém vê ela e é o mais prático que a gente conseguiu. Claro, aqui a gente começa a passar a ideia da comunicação, que a gente fala muito aqui, que tudo comunica. Por isso que a escolha do cenário, a pessoa fica às vezes muito tempo pensando no como vai fazer o cenário. O cenário é um detalhe importantíssimo, sim, mas é essa combinação de tudo que vai comunicar profissionalismo. Porque de nada adianta, e olha, o que a gente atendeu de pessoas que já tinham feito todo um projeto para ficar profissional o seu vídeo e a qualidade continuava ruim, não continuava passando esse profissionalismo. Porque o profissionalismo pode ser nesse? Vamos mostrar. Vamos mostrar um pouquinho que fica mais fácil. Vou te mostrar um ou dois para não. Tá? Sim, fica à vontade que eu quero ver mesmo. Mas, por exemplo, a gente fala em que é que preciso mudar meu cenário. Será que você precisa mudar seu cenário? Talvez o que você precisa é mudar a imagem. Porque, por exemplo, ele é o Gabriel, ele trabalha com vendas. Tá? E se você olhar para o cenário do Gabriel, mudou bem. Tá lindo. Tá muita identidade nesse cenário. Mudou bem pouquinho. Como que é a cenário. Casa dele. Mas mudou tudo. Sim, mudou tudo. Aqui já mudou. Eu queria ver. Aqui, olha a Jéssica. Mudou bem pouquinho. Sim. E aqui vem essa questão do cenário, que as pessoas muitas vezes se preocupam, porque a gente ouve muita gente nos manda no direct, como eu escolho meu cenário, como eu coloco elementos no meu cenário, inclusive nos perguntam, em cenário de pano, eu posso comprar um pano que me represente? E aí tem a grande questão, seja pano, seja estante, seja o que for você colocar atrás, se você não souber iluminar e se você não conseguir fazer o ajuste de câmera, a sua imagem vai continuar ruim. Então o cenário, ele sozinho não tem esse poder. O que tem o poder é a combinação. Eu quero botar o cenário de pano. A gente já teve clientes que pediu muito o cenário de pano. Ok, só ilumina. Tu vai precisar fazer todo o resto do projeto. Tá, tu vai esticar um pano lá atrás, mas é o resto. E aí, não vou entrar no mérito do porquê, do que acontece quando a gente... Mas eu acho que sim. Eu quero entrar sim, eu quero entrar nessa polêmica sim, Pri. Vamos explicar, né? Eu vi uma postagem do Fabiano assim, ó, eu não vendo pano. Não tem uma postagem dessa? Tive que fazer porque a palavra cenário foi engravidada por pessoas que vendiam tecidos. Como é que ele tem um nome bem bonitinho? Tecido. Um background de tecido em 3D ou algo assim. 3D, qualquer coisa. Hiperrealista, algo assim. Essa postagem em particular eu fiz e eu fixei porque chegavam muitas pessoas querendo esse produto que eu não ofereço. Eu não ofereço um cenário de tecido. O que eu faço é transformar o teu ambiente, isso sim. Não,
Vamos entrar então o assunto cenário, vou falar cenário falso, seja tecido, seja Green screen. um filtro do Meeting, o filtro do Zoom, o chroma key, Chroma key, sim. e por aí vai, tá? Ok, vamos lá. O que Qual a acontece? vantagem e desvantagem, então, de um cenário fake como esse? Vamos falar o que acontece com um cenário falso, qualquer um dos que a gente já mostrou. Primeira coisa, a pessoa que está do outro lado vai saber que é falso, porque vai se notar. Claro, Se aqui nota, não tem como disfarçar. Aqui eu escuto muitas pessoas que dizem, mas a minha ideia em momento nenhum é tentar enganar a pessoa que está lá do outro lado. Ela vai saber, porque se ela me perguntar, eu não vou mentir. Cara, se você pensa assim, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Se você pensa assim, saiba uma coisa, ninguém vai te perguntar. Ninguém vai. Acredito que poucos teriam a delicadeza de dizer-te, esse cenário é verdadeiro ou é falso? Tá? Então, cuidado com isso, não se engane que ninguém vai perguntar. Mas vamos lá. Cenário falso. O que acontece? Primeiro, a pessoa vai saber que o cenário é falso. Isso vai se saber. quanto pior for o teu vídeo, mais isso vai ficar evidente e chamando a atenção. Exatamente. Se tu vídeo estiver ruim, cara, vai se saber. Cenário de fundo eletrônico. Vão cortar os teus dedos, vai vazar um pouco Aparece aqui no um ombro. objeto que não estava no lado, que some, que vem. Tá? Então, segunda coisa, vamos na parte prática. Isso distrai. Quando você tem um armário, uma estante atrás com decorações e a estante faltou passar porque está enrugada, ou se mexeu com o vento, isso vai distrair. Ah, olha, se mexeu com o vento. Uma vela que não se mexe, porque era uma foto de uma vela. Eu vi um cenário de tecido com uma vela acesa, mas a vela fixa, que distrai, tá? Agora, essa é a parte, digamos, mais óbvia. Ah, distrai, eu vou prestar mais atenção no fundo, quando, na verdade, o que eu quero é que as pessoas prestem atenção em mim, na minha mensagem, na minha comunicação. E por falar em mensagem e comunicação, se você entra com um cenário falso, quer dizer que, por que eu não tenho o direito de ver o seu fundo? Ah, você está me ocultando algo, então. Isso, lá no inconsciente, lá essas conversas acontecem É na uma cabeça do teu conversa- cliente e tu nem É se uma dá conversa conta. inconsciente sem querer, tá? Involuntária. Ah, mas você não está me mostrando o seu fundo real. Por quê? O que você está ocultando de mim? Ah, então Talvez- você não é tão bem sucedido quanto você diz. Acho que você não é tão bem sucedido como você fala. Ou você está ocultando algo que não faço ideia o que é. Ou seja, você não confia em mim. E se você não confia em mim, por que eu deveria confiar em você? Por que eu deveria ouvir você? Por que eu deveria acreditar no que você está me falando? Por que eu deveria clicar no seu link? Por que eu deveria passar o meu cartão de crédito para você? Cuidado com as mensagens que você está passando sem abrir a boca. Às vezes, é muito, estrategicamente falando, é muito mais conveniente entrar com um cenário totalmente branco do que entrar com um cenário falso. E acredite, um fundo branco também pode ser cenário. Tá? Cuidado. E aí, a pessoa entra com aquele cenário, por exemplo, vamos pegar os cenários eletrônicos, aquele que a gente já tem, a gente já sabe quais são os campeões, né? A gente tem aqui, a gente já elencou, tem uns que dizem, esse aqui é o que sempre aparece, é esse outro. As pessoas já têm os preferidos das pessoas, então a gente sabe, inclusive, quais são aqueles os mais queridinhos. Ou seja, poxa, quando você entra com um cenário que entrou, ou então aquelas reuniões em que tá assim 3 pessoas com o mesmo cenário, porque todo mundo entrou com o mesmo fundo. E aí tu olha, ué, assim, tu gera um distrator, tu gera um elemento distrator e não é o objetivo. Quando a gente fala de comunicação eficiente, quando a gente fala que tudo comunica, quando a gente fala do poder da comunicação, tu tem que pensar e focar no que tu tá falando, na tua mensagem, não em elementos distrator, não em coisas que façam a pessoa ficar pensando em outra coisa, ou que façam criar sementes lá na cabeça dela, que ela pense, não sei, não, acho que eu vou pensar. Não, E eu ela também... nem sabe por que estão pensando.
aqui no estúdio, né? Eu tenho na minha frente aqui um paredão de green screen. E quem acompanha meu canal nunca me viu usar green screen. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa para usos muito específicos, né? Então, vídeo da minha filha, todos são em green screen. Né? Eu faço vídeo dela, né? Vídeo infantil e tal. Então, o cenário é cartoon, é todo green screen. Então, eu acho que, assim, eu até vou fazer vídeos mostrando também cenários em green screen e tal, mas eu acho que são para usos muito específicos. Então, Com por certeza. exemplo, se eu fosse fazer sei lá, vou fazer um programa de basquete e, enfim, e aí tem coisas, de repente, uma cesta de basquete, uma coisa que, de repente, eu não consigo trazer para o cenário mesmo, e aí eu quero usar isso para compor uma coisa, né? O que vai ficar mesmo cara de estúdio, não vai ficar natural, né? Não vai ficar... então, eu acho que são, enfim, situações muito específicas que eu acho que faz sentido. Intencionalidade. Tudo tem que ser com intenção. Dá para fazer tudo, dá para usar, só que a gente tem que ter intenção e saber o que está fazendo. Tu tá trazendo aqui várias possibilidades do uso e já sabe o que vai causar e qual é o objetivo. Aí tá tudo ok. O problema é que a gente traz aqui é as pessoas no dia a dia que elas querem evitar, porque muitas pessoas, é um número muito grande de pessoas que chegam aqui, que são prestadores de serviço, que fazem reuniões e dizem, não, é que a minha casa é uma bagunça, minha casa não dá, então eu entro com esse fundo aqui, aquele que todo mundo entra. Então, pode ser, ok, dá para começar, dá, mas aí ela tá com uma imagem deslavada que dói no fundo, que o fundo grita, a imagem dela fica pior ainda que se ela tirasse o fundo, porque muitas vezes dá esse contraste entre a imagem linda que tá aí perfeita da frente e a dela que está embaçada. Então, que ruídos ela tá tendo na comunicação na hora de fazer isso? E por falar em ruídos, vou trazer uma outra questão sobre reuniões e a importância dos vídeos aqui. Tem e não tem a ver com cenário. Tem um perfil de pessoas que hoje é muito comum, a reunião online ela passa a ser algo muito do nosso dia a dia, e as pessoas esquecem da importância da reunião online. Já aconteceu conosco de, por exemplo, um prestador de serviço, alguém que estava nos oferecendo um serviço, fazer a reunião caminhando na beira da praia. Não, espera só um pouquinho. Isso não é sério. Tu tá me oferecendo que tu vai ser o meu copywriter caminhando comigo, marcou comigo um horário específico, eu ligo a câmera, tu tá caminhando, é que eu queria aproveitar, porque eu tô indo lá buscar verdura, não sei aonde, na feira, e aí a gente já vai conversando. Não, não vai conversando. Me desculpa, tchau. Quando tu tiver disponível a me atender, eu converso contigo. Você passou a imagem que você não é a prioridade ali naquele momento, né? Exato, a gente já passou por situações que a pessoa diz, não, é que eu vim aqui, o do trânsito acho que é o mais comum. Não, marcou contigo a reunião, ali 3 da tarde, e a pessoa entra às 3 no trânsito. Não, a gente vai conversando, e eu tô dirigindo, mas a gente vai falando, pode ir me falando que a gente vai conversando aqui, porque eu tenho que chegar. Não, você se atrasou, você não conseguiu organizar, você não fez, não estava ali, e passou uma imagem. Então, quando a gente fala de imagem, tudo comunica. Inclusive, quando você entra de qualquer jeito em qualquer lugar numa reunião. Tudo comunica. Fabiano, Então, quero saber de uma coisa. A Pri é sempre assim? Manda na lata mesmo? Sim. Hoje ela tá levinha. não, mas a gente passa por essas experiências e as pessoas elas não se dão conta. É sem querer. Não, é sem querer. por não É ver. sem maldade. Não é por para ignorância. refletir. É por ignorância. As pessoas muitas vezes se esquecem de se comportar, mas aí vamos entrar em outra área, mas a se comportar no mundo virtual do jeito que você se comportaria no mundo real. Como você entraria numa reunião corporativa no mundo real? Então, no mundo virtual tem que ser compatível, tem que ser parecida. Não, agora, e isso, olha como afeta a confiança. Incluso lembrei de uma história daquele gestor que perdeu a negociação conosco. Sim, eu ia falar dele. Tá? Perdeu uma vez, vamos fazer uma reunião com um gestor de tráfego. Ele entrou. Ia oferecer o serviço para nós. E marcou ele marcou conosco porque queria oferecer serviço para a gente. Nós ligamos luz, abrimos a câmera e entramos. Isso ainda a gente morava lá no Brasil ainda. E quando ele entrou, ele estava visivelmente constrangido. Ele entrou, viu um lugar que parecia ser uma sala onde ele fazia os churrascos, porque tinha uma churrasqueira lá no fundo.
E o colega entrou no né? trânsito. E o colega estava dirigindo, o sócio. Então, o sócio no carro e ele na churrasqueira. Como se diz churrasqueira? Churrasqueira, Ele na numa varanda com churrasqueira churrasqueira de da sua fundo. casa, no Com fundo, uma imagem ruim, áudio com um ruim. celular e começou a fazer a sua apresentação. E nós explicamos qual era o nosso público. Olha, o nosso público são pessoas que trabalham em reuniões online, que não entendem ainda o poder da imagem, que blá, blá. E ele começou assim. Lembra o Chaves? Quando ele começava. Cara, era a cara do Chaves quando uma garrafa. E de repente chegou a hora, ele começou, não, porque olha, nós temos, não sei, X anos no mercado e já somos muito profissionais. E disse assim, eu vou mandar o orçamento de vocês depois, por escrito, porque estou muito constrangido, eu não tenho como negociar com vocês. Vocês mostraram algo que eu não Vocês sabia. me mostraram algo que eu, puxa, estou muito constrangido falando agora com vocês. Porque cada vez que vocês falavam, pá, era uma facada, era para mim. Pá, e o tipo, porque e a gente comentou, tem gente que entra no trânsito, e de repente o cara, viu? Olha, eu estou no trânsito, tenho que sair. E não sei o quê. Gente, a questão é que ele nem mandou o orçamento, ele não teve a coragem. Ele Mas acho que pelo menos ele aprendeu, né? Parece que ele pelo menos absorveu, soube absorver aquilo que foi crescimento para ele, né? Aí, o que aconteceu? A gente, sem querer, a gente acabou com a autoconfiança da pessoa. A pessoa não teve coragem de dar o preço. Eu não sei quanto cobrava ele. Não sei qual era o projeto, o programa, não... Mas, enfim, o que a gente está trazendo aqui? Que a imagem, ela faz parte, hoje, no mundo digital, ela faz parte, sim, do Chega do primeiro teu que negócio. você. A imagem chega primeiro. Ela fala antes. E aí, não vamos entrar, porque senão a gente vai para muitas horas de todas as de tudo comunica, de como que tu fala, de como que tu se posiciona, porque aí vai dar uma novela aqui. Mas o básico que tem que fazer é ajustar a imagem no primeiro impacto. Aí tu consegue chamar atenção para fazer ou a tua oferta, ou a tua aula, ou a tua mentoria, porque eu vejo muito mentor high ticket entregando uma imagem chinfrim e uma qualidade depois que a pessoa nem escuta lá, porque gravou no OBS e errou a gravação lá. Eu já ouvi falar, nunca vi, não, assim, já ouvi falar, né? Me contaram. E a qualidade lá na coisa, um negócio pixelado que não deu para. Então, assim, e aí tu é mentor high ticket, então. Tem coisas no mercado, porque virou um termo de moda, e no mercado partiu do pressuposto, todo mundo deve começar cobrando muito, então entrega muito. Quer cobrar muito, entrega muito. E muito é Pera tudo. aí, gente, pera aí que merece de novo. Quem não levou um tapa agora, quem não teve que parar pra repensar agora, fala, pô, é mesmo, né? Eu tenho que melhorar nessa área aí. Gente, o episódio é pra isso. O episódio é pra falar várias coisas que eu pensava também, que o Fabiano também pensava, mas ninguém tem tanta coragem quanto a Pri pra falar, né? Mas com carinho. Com carinho, claro, com carinho. Acontece muito no mercado, e a gente vê, porque a gente está nesse mercado e está aí, vem um boom, cada ano vem uma coisa nova, veio agora, né, o ano passado surgiu com muita força o high ticket, e eu concordo que se a entrega, eu concordo que tu tem que entregar, que tu pode começar, é um modelo de negócio que eu acho super válido, o que não é válido é tu entregar de qualquer jeito, é a embalagem, não pode entregar numa sacola plástica, tu não pode, a pessoa está comprando um produto premium, e aí tu entrega numa sacola de supermercado reciclada, então assim... Tu tem que pensar na entrega, e a entrega está em todos os detalhes. A entrega para o teu cliente também é como é a imagem, como é que ele está te escutando, como é que é a imagem que tu está oferecendo para ele, como é que tu está prestando atenção nele. Isso tudo inclui. E as pessoas esquecem, porque elas muitas vezes elas estão preocupadas com outras coisas. Elas ou esquecem, ou melhor, não vão dizer esquece, tá? Vamos dizer, elas não sabem, elas não se dão conta que se tudo comunica, a imagem também comunica. Até porque vem de discursos muito... A gente ouve muitos discursos, e aí tem esse discurso com muita força de faça de qualquer jeito, o importante é fazer. Faça do melhor jeito possível. Se você faz de qualquer jeito, você não pode cobrar muito caro. Você não pode, é incompatível você entregar de qualquer jeito e aí querer cobrar um valor muito alto. Não vai ser, não fecha a conta. E aí não fecha o negócio, aí o negócio não vende, aí tu vende a primeira turma, mas daí tu não se sustenta, porque aí tu não consegue. É uma bola de neve. Então a gente está falando aqui de um negócio também.
A gente falou aqui, né, de várias coisas que influenciam, né, nessa imagem profissional no digital. A gente falou dos cenários, a gente falou um pouquinho do cenário fake, né? Cenários como green screen, como tecido. Fabiano, eu queria que você voltasse naquela imagem de uma aluna de vocês que tem as prateleiras ali, que eu queria falar um pouco, só para a gente fechar essa imagem aí, deixa ela na tela aí, né? Quando eu penso num cenário real como esse aí, vamos esquecer agora a pessoa que está na frente. A gente já configurou câmera, iluminação, tudo para ela. Vamos focar no background agora aí. Que cuidado eu tenho que ter nesse background para ele passar essa imagem profissional? Acho que esse assunto é com a Pri. O que vamos falar em decoração um pouquinho. Nessa escolha do que ela tem que escolher no fundo, mas aqui tem dois. Tem duas coisas aqui importantes, tá? Uhum. E que aqui tem a parte técnica aqui. Porque Tem a gente técnica. pensar, primeiro, ajustar o que a gente. Vamos pegar esse exemplo do que foi feito. Aqui tem um ajuste de enquadramento, primeira coisa, que as pessoas pecam. Elas não. Vamos pensar nisso. Deixa eu começar primeiro pela parte técnica. Independente do que você vai botar atrás, você tem que ter cuidado com os chifres, tá? Cornos. O que significa isso? Qualquer tipo de decoração que você decida ter no seu cenário, sua cabeça e seus ombros sempre clean, tá? Sempre limpo. Um dos grandes erros é botar, por exemplo, um vaso de planta e que sai por aqui. Tá? Então, dá cabeça limpa, tá? Dentro das coisas. Essa é a parte meramente técnica. Nem estou falando de simbologia, nem coisas que fazem sentido. Sim, tá? sim. Não, e aí a gente fala de ajuste de enquadramento também, a gente fala do que vamos pensar indo na parte técnica, a gente ajusta o enquadramento, o que a gente recebe muito, não sei se a pergunta é nessa linha, mas a gente recebe muito aqui, o que eu escolho, como eu escolho os elementos que vão atrás de mim. Quais, essa pergunta clássica, preciso elementos que me dêem mais autoridade. E aí? Aí a gente tem que ir a uns passos para trás. Vamos pesado aqui. O que vai te trazer mais autoridade é a qualidade da tua imagem. Ponto. Eita, gente, aí. Tem tigre, Ai, Fabiana. Não tem tigre, não tem leão, não tem nada que vai te trazer autoridade, não tem, não vai. Aí vem aquele que quer o leão, o lobo, qual é o outro? Águia? Tudo junto de preferência, mas todo mundo, O leão, o lobo e a águia. Eu preciso ter. Não sei, a coruja. Porque tudo. por o meu. Arquétipo. Obrigado, se me olvidou a palavra. Porque pelo meu arquétipo tem que ter um lobo lá no fundo. Sério? Tem que ter. E onde você vai botar o lobo? Como? Não, porque. Vamos melhorar a imagem primeiro. Depois vemos se você precisa de um lobo. Eu acredito que os arquétipos é uma outra confusão que a gente nem vai entrar muito, tá? Eu juro. Mas, assim, as pessoas vêm com a ideia, não, é que o meu arquétipo eu preciso ter o mago, o governante, o criativo, todo mundo junto no meu cenário e vamos colocar tudo junto aqui. Agora eu quero fazer um negócio, e faz um samba do crioulo doido e aí fica um negócio que não dá nada. Ou então, as pessoas são coisas, assim, na hora de pensar o cenário. Porque se tudo comunica, eu tenho que pensar o que vai me representar. E aí entra uma sutileza que é o seguinte: o que realmente faz sentido com o meu negócio, que imagem eu quero passar. Não é tudo que eu sou. As pessoas têm um erro há um problema aqui que às vezes as pessoas querem botar tudo que eu sou no meu cenário. Boa. O seu cenário não é tudo. O seu cenário não tem que ser tudo o que você é. O seu cenário, você vai escolher elementos que te representam e que representam o seu negócio. Não precisa colocar todas as coisas ali, não precisa comunicar tudo nele. Ele precisa ser intencional. A palavra é intencionalidade. O que me representa? Me representa... porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, eu preciso botar livros, porque eu sei que livros passam mais autoridade. Passa mesmo? Será que só botar livros passa? Não passa. O que passa é uma imagem boa e o que tu vai dizer... faz sentido, você já tem livro, aproveite. A gente tinha lá quantos livros lá no Brasil? É legal ter livro? Se isso faz sentido, use. Agora, não crie a neura de procurar elementos que te representem. Pensa o que te representa primeiro.
Depois você procura. As pessoas fazem o inverso, elas não pensam no que já tem ou no que já representa, elas ficam inventando a moda, elas querem botar um monte de coisa que não faz sentido. Não sei se essa era a pergunta, mas já foi indo para um outro lugar. E querem falar de. Como é que a gente vivenciou isso faz pouco? De rock para. Aí eu trago a minha. Não, as pessoas querem trazer os seus gostos pessoais, a sua religião, a sua crença, o que viajou no turismo. Aconteceu com uma deixa cliente. amplo, deixa amplo. Mas, claro, tem rock com cinema. Com eu lembro daquela frase da Regiane Toigo que a gente viu uma vez, que era muito bom, que ela dizia assim, aí o cliente chega aqui, quer que eu bote a águia, o golfinho, combina com como é que é? Com lobo. Com lobo, com mas elefante. aí traz uma coisa mais psicodélica, então a pessoa quer misturar muitos elementos. O menos é mais. E aqui, agora volto para a Jéssica. Menos é mais. Quanto menos elementos você tiver lá no fundo, menos elementos distractores você vai ter. Uhum. Significa que não posso socar esse estante cheio de livros? Pode. Vai ficar mais pesado. Faz sentido para você? Faz. Vai. Mas saiba que vai ficar... Tu tem aqui o Narciso com estante cheio de livro? Tá, então a gente tem um aqui... Às vezes, uma tábua parafusada na parede pode virar cenário, tá? Só uma tábua parafusada na parede. Às vezes. Tem um cenário, não sei se ele tá aqui, não. Não tá. Não, aí tá. Aqui, vou pegar o exemplo dos livros. Os livros já faziam parte, né, hipnoterapeutas, gravava seus vídeos no YouTube, fazia os seus atendimentos com esses livros todos atrás. O livro já faz parte da vida dele, do universo, tá tudo ok. O problema é que ele estava grudado, chapado lá nos vídeos. Pode continuar com os livros? Pode. A gente pode mexer um pouquinho e mexer na configuração? Faz sentido, que são perguntas que a gente faz muito, faz sentido mexer a tua mesa um pouquinho e mudar o posicionamento para a tua rotina? Combina. Então, quem sabe, vamos deixar isso mais leve, deixar assim, vamos testar? E aí ele sozinho descobriu, mas eu posso até botar mais livros, tem um livro que eu posso botar numa outra estante, posso dar mais leveza. E aí a gente começa a pesquisar, mas o que mais te representa? E aí começa a trazer outros elementos. Primeiro é o que te representa. Então a gente trabalha muito nessa linha de o que te representa. E que representa o teu negócio. Excelente, Fabiana. Então anota isso. Tem que anotar isso? Pode ser. Você assim anota isso? Tá. Não, eu pensei agora. Vai. Tem duas perguntas chaves na hora de compor o cenário. É o que te representa, é o que tem que fazer sentido para ti, mas tem que fazer sentido para o teu negócio e tem que comunicar e fazer sentido para o teu cliente. Lembrei agora do engenheiro que trouxe... Ele me perguntou, eu tenho esses livros aqui. Para mim, aqueles livros não me diziam nada. Eu perguntei para ele, o teu público vai olhar e sabe? Não, para o meu público isso aqui é batata. Ótimo, perfeito, faz sentido no cenário. Para mim, que não sou engenheira, aqueles livros não me diziam nada, mas comunica com o teu público. Então, o exercício me representa e faz sentido para o meu negócio e comunica com o meu público. Essa é a grande chave. Me representa, tá ok com o que eu faço, porque não adianta dizerem para ti que tu tem que botar o arquétipo do X ou YZ lá e que não te representa. Te representa, ok, faz sentido comigo. Eu gosto, me sinto confortável, me representa, me sinto confortável e faz sentido para o meu negócio e comunica para o meu público. O meu público entende. Porque não adianta botar uma mensagem cifrada. Não adianta tu botar algo que o teu público vai olhar e dizer... nada, não viu. Então não adianta tu achar que o teu público vai enxergar lá diploma na parede. Nem vou, deixa assim, vamos parte. Porque começa a abrir assim, mas assim, vou só e aí encerro. Mas fala do diploma. Do diploma. O que eu vejo muita gente que alguém mandou, em algum momento, alguém disse, bota todos os seus diplomas na parede. Eu queria até saber quem será que deu essa dica para as pessoas, porque elas começaram a aparecer com muitos diplomas. Bom, primeiro que no cenário, quando está de longe, pode ser o certificado de batizado, pode ser alguma coisa que fez um clube de leitura da criança, um negócio no Canva. Diploma longe na parede não significa nada. Gente, vamos conversar sério sobre o negócio digital. Por que a placa a placa de faturamento da empresa XYZ, são placas que tu olha e identifica de longe. Uhum. Olha, tem cores, tem marcas, tu olha e tu sabe o que ela significa e ela é visual. Um diploma no vídeo, fala sério, quem enxerga? Inclusive, nós tivemos um cliente
que tinha um diploma em Harvard. Não E enxerga. era importantíssimo para a carreira dele. Tá? Estamos falando de um médico com diploma em Harvard. Mas não se veia, realmente era um papel branco. Se a gente vai falar de comunicação, e aqui a gente está Então- falando de comunicação, vou falar da solução. O que, que vai fazer com o teu diploma? Usa ele nos stories, faz uma referência, Claro, traz tem num que usar TBT, de faz outra de maneira. outra maneira. Não no teu cenário. No teu Não cenário. no teu cenário. Excelente, excelente as dicas. Já anotei aqui, né? A gente vai ter que ter o menos é mais para esse background, de colocar elementos que não só te representem. Eu, por exemplo, adoro andar de skate. Mas o skate não tem nada a ver com o que eu quero comunicar para o meu público. Então, Márcio, não põe o skate ali não, porque para a mensagem que você quer passar, aquilo não faz sentido. Então, deixa o skate guardadinho ali e usa ele no Stories, né? No Stories você põe você andando de skate, tá tudo bem. Enquadramento, achei interessante também. Faltou vocês falarem para mim de iluminação. Iluminação do background. Eu vejo que a maioria dos cenários ali tem uma iluminação para ele não ficar mortinho, né? Para dar vida àquele background, né? Então, o que vocês normalmente usam de estratégia para iluminar aquele fundo? Aqui eu vou pedir para o Fabiano trazer uma história que trazer o porquê que tu trouxe, como é que tu desenvolveu a tua técnica de iluminação, que eu acho que quando tu volta lá no jornalismo, lá no documentário, como é que tu adaptou isso e como é que isso vem parar aqui? Porque isso tem uma técnica por trás. O que acontece? Eu tive a oportunidade de fazer um documentário na década dos 2000, numa época em que a tecnologia estava passando por uma transição e ainda era ruim. Tá? Hoje em dia a gente tem um smartphone com uma câmera maravilhosa, mas na época não era bem assim. E eu tive a chance de trabalhar num documentário. Nesse documentário eu utilizava o mesmo equipamento que utilizava no telejornalismo, a mesma câmera, as mesmas luzes, os mesmos tudo. Só que a gente trabalhou com um diretor de fotografia. E ele posicionou a luz de uma maneira que quando eu vi a gravação, aí eu me fiz a pergunta que muitos fazem para mim hoje: que câmera eu estou usando, meu Deus do céu? Cara, como mudou tudo isso? Tendo o mesmo equipamento, estou falando de uma época, Márcio, fita magnética. Você conheceu a fita? Eu Conheci uma fita. Que não, você é muito novinho. Acho que você já conheceu a nuvem. Saiba que antigamente a nuvem durava 30 minutos e era em formato de fita magnética. E eu olhava o resultado final e eu dizia: o segredo está na iluminação. O segredo está na iluminação. E eu comecei a fazer essa série de documentários com esse tipo e eu comecei a virar amigo dele. E chegou uma hora que eu falei, Marcelo se chamava ele. Marcelo, estávamos nos acercando finalmente e digo: você tem que me ensinar a fazer isso. Eu preciso aprender a fazer isso. E assim foi, ele aceitou e me dava umas aulas e tudo, e eu aprendi a técnica dele. Só que eu tive que adaptar para a realidade do digital, do telejornalismo, que eu saía com 2 pontos de luz, quando a pauta era muito importante, e ele tinha um furgão cheio de equipamentos, eu só 2 pontos de luz, e depois eu tive que trazer isso para o digital. Como eu faço a mesma técnica no digital? E aí, quando se fala em luz de fundo, a gente tem que entender que a iluminação, a luz que eu tenho na frente, que é a mais importante, a luz desse rosto aqui é o mais importante, tá? E eu preciso iluminar e preciso iluminar também o fundo. Só que o fundo, vamos falar uma coisa padrão, porque aqui não existe a regra. Ah, mas eu queria um fundo totalmente escuro. Tá, tudo bem. Eu queria um fundo totalmente claro. Tudo bem. Vamos falar um padrão, tá? Vamos padronizar, embora nada seja padronizado. Mas se eu vou determinar usar luz no fundo, essa luz não pode ser nem mais forte, nem mais fraca do que a luz da frente. Essa é a luz que comanda. Fábio, eu não gosto de fundos coloridos. Tá tudo bem. Então vamos trabalhar com luz neutra. Não precisamos colorir.
Pode ser mais óbvio? Pode. Se você vê dentro dos nossos resultados, cadê os resultados aqui? Ih, me perdi. Aqui. Se você vê dentro dos nossos resultados, vamos com o resultado da Pri aqui nessa casa. Nossa, cadê? Aí. É o mesmo cenário, só que a Pri entra com uma cor totalmente quente no fundo. Ela gosta desse branco quente, quase âmbar, quase laranja. É a personalidade dela. A Pri, embora hoje vocês viram o lado rudo da Pri, mas a Pri é muito acolhedora. Ela trata os clientes com muito carinho. Ela é muito maisona com os clientes. Acreditem, é verdade. Não, é verdade, é verdade. Eu sou mais frio, eu sou mais chato, eu sou mais, olha, faz isso, aquilo, tchau para ti, não quero te ver. Eu sou mais assim. E eu, sem querer, a minha personalidade é mais fria. E eu boto luz cada vez que eu entro aqui, vejo muito quente, tá muito quente esse negócio aqui, vamos deixar um pouco mais frio, eu vou sair trocando. Não, e isso é tão forte, isso é tão engraçado. Quando eu entro, às vezes o Fabiano gravou e eu entro numa reunião logo depois com as luzes azuis. Primeiro que esses dias um cliente me perguntou, por que tu tem a luz azul hoje? Por que tu mudou? E eu, na verdade eu entrei porque eu nem vi o Fabiano que gosta dessa luz. Contigo combina mais a outra. Então, é tão forte, e aí é que a gente diz que a escolha, e a escolha intencional, e a escolha tem a ver, nossa, agora ficando tudo amarelo aí. Deixa assim. Que a escolha tem a ver com a personalidade, que a escolha tem a ver com a pessoa, e que isso também tem que ser levado em consideração na hora de você planejar a sua comunicação, porque tem tudo a ver com a comunicação. Então, sobre a iluminação, ela também passa por isso que não tem padrão, por isso que a gente não tem assim, a iluminação tem que ser assim ou assado, depende de cada projeto, depende do que vai ser feito. O que tem é, claro, a técnica da gente iluminar, aí a iluminação DTV, que é essa iluminação por zonas que a gente faz aí. Bom demais ter esse casal aqui comigo, né? A gente programou 1 hora de episódio, já estamos com 1h30 aqui, e aquela sensação de que tinha mais, né? Acho que vamos ter que trazer o casal de novo aqui, hein? Mas, Pri, Fabian, fala pra galera onde que eles conseguem ter mais de vocês, né? Se vocês hoje já têm um local que eles conseguem tanto consumir o conteúdo gratuito, quanto quem quer ir pro outro nível, né? E contratar vocês, fala pro pessoal aí. Tem o arroba aí? Não tem ele aí pra nós? Tem. Viu? A gente... Quem quiser nos acompanhar, quem quiser acompanhar os nossos conteúdos, quem quiser acompanhar o que a gente fala no Instagram, hoje a gente está mais forte hoje no Instagram, Casal dos Vídeos Oficial. Então lá vai encontrar conteúdo, vai encontrar várias dicas práticas para você colocar em prática. Inclusive, quem quiser receber uma análise, juro que é o Fabiano que faz análise, então não é tão cruel que nem eu, assim, tão faca na bota, né? Quem quiser aí receber uma análise do seu cenário, entra lá no link da bio, tem um formulário para você preencher, para você receber um diagnóstico, receber uma avaliação do que você está fazendo hoje e do que precisa melhorar. Ponto 1. O que nós entregamos de solução hoje? Quais são os produtos que a gente tem? A gente trabalha em 2 formatos de entrega. A gente tem a consultoria personalizada, que é um produto mais premium, que é justamente para quem contrata o Fabia para fazer todo o projeto e a execução do projeto e entregar pronto. Fabia faz toda a orientação, monta o projeto e acompanha na execução e entrega pronto no final para a pessoa. Esse é um produto. E a gente tem uma solução que a gente tem trabalhado muito nela, que ela hoje é a nossa queridinha aqui, porque a gente tem trabalhado muito em como eu faço para te entregar uma solução mais rápida, mais pontual, para que tu consiga já sair com uma resposta. Então a gente criou um programa, que é o programa do cenário magnético. Você recebe também esse passo a passo de como você vai fazer, você recebe inclusive um passo a passo gravado para você entender a parte técnica do que você está fazendo no seu projeto, mas você tem encontros ao vivo com o Fabia para entender no seu cenário o que você vai fazer. Eu vou analisar o teu cenário, eu vou analisar os teus equipamentos, o teu espaço, profundidade, vamos conversar sobre cores e vamos montar o teu cenário. Quando o seu cenário estiver pronto, eu vou revisar. E se for necessário a gente fazer ajustes, eu vou te orientar quais ajustes vão ser feitos. O mais importante, e eu tenho, pela experiência que nós temos hoje, que talvez você já tem tudo necessário para ter um cenário profissional e você não saiba disso. Só falta a técnica. Vai descobrir, talvez falta aí um tempero chileno aí a gente...
resolve. Claro, e a gente resolve a questão de iluminação, de configuração, de composição, do que colocar e do que não colocar. Então, a gente entrega isso. Então, e a gente vem trabalhando, esse é um produto que a gente não fez lançamento oficial, a gente não fez, não divulgou em massa, porque a gente primeiro fez trabalhou no pré-venda, na validação dele, e quando a gente viu que sim, era possível acelerar o processo, era possível fazer isso, aí agora a gente está aí nos preparando para próximos passos. A gente sempre termina aqui fazendo uma pose pra câmera, falando, pessoal, dá o print na câmera, marcar a gente nas redes sociais. A gente quer se conectar. E é isso. Então, casal, prepara aquela pose aí, olha pra câmera. Galera, printa aí, marca a gente e nos vemos no próximo episódio. Valeu!